Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra. Questão ligada à temática História do Brasil. Vamos à leitura do enunciado da questão. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios que eram utilizados com maior frequência do que qualquer outro. Tanto que esse texto ele foi extraído do seguinte livro, da coletânea Gente da Terra Brasilense da Nação, Pensando o Brasil, a Construção do Povo. Viagem incompleta. Texto número 2. Índio é um conceito construído no processo da conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma os povos tão díspares quanto os tupinambás e aos astecas. Texto extraído do Dicionário de Conceitos Históricos. Bem, vamos à leitura da pergunta em si. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da. É importante nós compreendermos agora as alternativas, porque o texto nos passa subsídios para encontrar a melhor resposta. Vamos à leitura das alternativas. Alternativa A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. B. Percepção da corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas do imaginário medieval. Ou E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Bem, pause a questão e tente resolver. Pois bem, se você chegou até aqui, teve paciência, vamos à resolução da questão. Então, conforme nós estudamos em História, conforme nós estudamos lá no 7º ano, colonização do Brasil, e depois nós trabalhamos já no ensino médio no 1º ano, nós temos que compreender que a questão do termo índio é uma invenção europeia, porque os habitantes da América eles se reconheciam de acordo com a sua tribo. A sua identidade cultural e social estava ligada à tribo que ele pertencia. O termo índio foi justamente aquele equívoco cometido por Cristóvão Colombo quando ele desembarcou na América. Ele acreditava ter alcançado as Índias e por isso chamou todos os moradores daqui de índios. Tanto que até hoje a história, para ela chegar a um meio termo, ela se refere aos nativos americanos de ameríndios. Só que o termo índio foi um equívoco por causa que Cristóvão Colombo acreditava que a América fosse o território indiano sonhado em ser alcançado por ele. Tanto que anos mais tarde, Américo Vespúcio ele prova que essas terras não correspondiam à Índia, mas se tratava de um novo mundo. Foi por isso que o nome desse continente
virou América e não Colômbia, porque Colombo insistia que aqui era a Índia. Mas Américo Vespúcio provou que era uma terra nova, uma terra até então desconhecida dos europeus. Analisando a questão, a alternativa correta é a C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Ou seja, etnocêntrica vem de etnocentrismo. Etnocentrismo é um julgamento de culturas diferentes a partir da concepção da nossa cultura. Etnocentrismo é você julgar com estranheza as culturas diferentes com base nos valores e nos princípios da sua cultura. Então, ou seja, é a mesma coisa que traduzindo para o português brasileiro você dizer que a melhor cultura é a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é popular. O resto das outras culturas são elitizadas, digamos assim. Então, ou seja, esse pensamento é um pensamento etnocêntrico, porque eu estou julgando a diversidade, a pluralidade cultural com base propriamente apenas na minha cultura. Então, toda a cultura deve ser respeitada e preservada. Ok, senhores? As demais alternativas estão erradas pelo seguinte motivo. Alternativa A. A concepção idealizada do território é entendido como geograficamente diferenciado. Bem, o texto ele foca justamente na questão social. Ele foca justamente no termo indígena e no termo, na origem, digamos assim, da formação do índio. Não tem nada a ver com isso aí. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias? Não. Não tem nada a ver porque cada tribo indígena tinha suas particularidades diferentes. Para você entender, compara os povos pré-colombianos com os indígenas brasileiros. Nós vamos ver que praticamente existia toda uma pluralidade cultural. Alternativa D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval? Bem, isso aí praticamente não tem nada a ver com o que nós estamos estudando, porque os textos eles não passam nenhuma referência a respeito das categorias de imaginário medieval. E aí a visão utópica configurada a partir das fantasias de riqueza? Bem, os textos eles não apresentam nada relacionado a essa questão de riqueza, de Eldorado e assim por diante. É por isso que, quando nós estamos trabalhando os dois textos, estamos falando do termo indígena, a respeito da cultura, a respeito que os europeus não se preocuparam em conhecer a cultura indígena, eles já logo taxaram de cultura atrasada, de selvageria e assim por diante. Ou seja, então os europeus eles praticaram o etnocentrismo.